Fala aromáticos! E aí galera, eu sou a Samara Rosa e eu sou a Raíssa Rosa. Hoje a gente vai falar de um tema bem polêmico. É isso aí. Que é sobre o documentário que saiu na Netflix que se intitula A Indústria da Cura, né? E hoje a gente vai se posicionar, né? A gente vai colocar aqui a nossa opinião, deixar bem claro isso, é a nossa percepção a respeito do documentário. Em específico, o documentário 1, né? Que fala sobre os óleos essenciais, que é um tema que a gente, né, sempre fala aqui no YouTube, no Instagram. E por isso a gente quis deixar aqui a nossa opinião. Então vamos lá. Primeiro ponto é o título. Bem sugestivo, por sinal, né, sugestivo. Netflix? É a indústria da cura. Começa E o primeiro, não, e o problema não é esse. O próprio... Esse é o segundo ponto, gente. Esse é o segundo ponto, porque o primeiro episódio é sobre óleos essenciais. Exatamente. E a abertura... Coloca o áudio, Samara. Não, calma, primeiro, vamos com calma. Que É muita coisa. É muita coisa. Mas o primeiro ponto que seria o título é A Indústria da Cura. Falando assim, mais no aspecto do sentido figurativo, né, de uma palavra, de uma frase, quando você lê A Indústria da Cura, você já imagina. Já sou pejorativo. Já é bem... Você já fica assim, com uma dúvida, né? A indústria da cura quer dizer que os óleos essenciais são uma indústria que estão prometendo cura? Isso, exatamente. É um sentido mais figurativo e o segundo ponto já é de começar com os óleos essenciais. E isso já é algo mais sugestivo ainda. Lógico, gente, aqui vai ficar a nossa opinião. Você tem a sua opinião, se você quiser já deixa aí também o seu like, lógico, né? E o seu comentário. Cada um tem uma opinião diferente, aqui a gente não quer causar discórdia, digamos assim. Mas nosso país é feito disso, nosso mundo é feito disso, de uma diversidade de opiniões. E a gente tá aberto também à sua opinião. Deixa aqui no seu comentário, tá bom? Pra gente também conhecer qual foi a sua percepção a respeito disso tudo. Então, nós vamos pro terceiro ponto, que é a abertura. A gente vai deixar aqui o áudio, parte do áudio do que a gente gravou, pequenos pedaços que falam, que dizem, né, o que vão descrever, na verdade, o que a gente quer dizer. Então vamos pro áudio da abertura. Não há evidências de quais níveis são seguros com o tempo. Estamos nadando em águas desconhecidas. Não sei o que há por aí. Podem ser tubarões. Cura. Uma indústria global que vale trilhões de dólares. Propicia saúde e recuperação? Ou somos vítimas de falsas promessas? Estamos mesmo alcançando a cura? Estamos nadando e podemos encontrar os tubarões? Estamos nadando em águas desconhecidas. E será que podemos encontrar tubarões, né? Eles colocam aí. Você já fica assim, porque a abertura do documentário e a abertura, gente, o trailer, a abertura, vocês pesquisarem, você já fica assim, você já entra já na traz verdade, uma desconfiança na hora. você já, até com meia opinião, você, tipo assim, eu já entro pra assistir, já tipo assim, isso aí é enganação. E eu não tô falando assim, nós trabalhamos com isso, a gente usa, a gente é também profissional. Eu tô falando assim de pessoas que a gente conversou que são leigas no assunto. Porque uma coisa é uma pessoa que já trabalha, que ela já tem conhece, segurança ela do que ela tá falando, assim, ela sabe do que ela tá trabalhando, qual é a área ali, ela lê sobre o assunto, enfim. Agora uma coisa é uma pessoa leiga, tipo assim, estou descobrindo... Nunca ouviu falar, porque assim, os óleos essenciais, ele tem um boom agora, deu um boom Isso, muito grande, aromaterapia, mas muita gente ainda não sabe nem o que é óleo essencial. Isso. E imagina o primeiro contato que você vai ter sobre óleos essenciais na Netflix, que
quem hoje praticamente não assina Netflix? Isso. Quem não assiste Netflix? E aí tem a oportunidade de assistir um documentário da Netflix e o primeiro episódio sobre óleos essenciais. E quando ele se depara com uma abertura dessa, já deixa uma desconfiança parcial. Gente, não tem parcialidade, não tem imparcialidade aqui da Netflix. Eles se posicionaram claramente em desfavor aos óleos essenciais, à aromaterapia. É muito claro, isso ficou muito claro pra mim. Eu não sei se vocês tiveram essa percepção também. Se você teve uma percepção, escreve aí pra gente saber. E assim, de pessoas que assistiram o documentário e ficaram assim, nossa, isso é uma enganação. Eu ouvi isso. Realmente, nossa, né? isso é pra enganar as pessoas. Não existe evidência científica, a gente vai falar desse ponto. Não existe evidência, nem existe evidência científica. Foi falado lá, nossa, causa reações alérgicas gravíssimas, isso é um perigo. Então, assim, coisas desse tipo. Essa abertura, ela já deu uma sugestão de óleos essenciais é nadar em águas desconhecidas. Você pode encontrar tubarões. O que comparação é essa? Tubarão, quem é amigo de tubarão? Tubarão a gente tem medo do tubarão. Quem quer pelo menos se aproximar de um tubarão? Não quer, entendeu? Então, assim, eu acho que foi tendencioso, seria essa palavra, assim, extremamente tendencioso, assim, essa abertura e esses 3 primeiros pontos. O quarto ponto, tem uma parte que eles falam bem assim, eu vou ler porque algumas coisas a gente foi anotando, a gente assistiu de novo pra ir anotando o literal mesmo, né, as palavras que foram usadas. Há esse sentimento, pelo menos com as mulheres que entrevistamos, de que elas foram enganadas. E aqui vai um ponto assim, quem que eles entrevistaram? Que mulheres? Cadê essas mulheres, assim? Porque 2, 3 mulheres que eles entrevistaram. Eles entrevistaram, assim, vai passar durante o documentário, mostra algumas pessoas, né, de algumas empresas específicas, mas uma que realmente se posiciona contrário à questão das vendas, né, que é um ponto crucial Nós vamos falar melhor sobre isso. Que é um ponto crucial que eles relatam, que é uma mulher que não se revela, que não se mostra. Ela usa a imagem de forma anônima, né? Ou seja, é um pouco estranho a única pessoa que quis se posicionar de forma contrária não querer nem aparecer. A gente ficou bem chateada, digamos assim, com essa questão. Porque eles falam pessoas que se sentiram enganadas, mas que pessoas são essas? Cadê os relatos dessas pessoas? Isso, eu acho que tinha que, assim, para poder... já que eles estão falando de evidência científica, digamos assim, eu acho que tinha que ser feita uma pesquisa em espectro maior, né, em milhares, digamos, as pessoas que fazem uso. Qual o percentual mesmo dessas pessoas que usam de satisfação, de sucesso, digamos assim. E aqui, gente, calma, muitas pessoas, e isso é um ponto que a gente queria falar. O documentário da Netflix bateu muito na tecla das duas empresas marketing multinível no mundo, que são as maiores, e até onde eu conheço são as que são marketing multinível, que é a doTERRA e a Young Living. Porém, é muito chato você pegar o tema óleos essenciais e você resumir isso em 2 empresas. É essa a nossa chateação. Então, assim, pegar o tema óleos essenciais e você resumir a 2 formas de trabalhar de empresa, a 2 planos de negócio de 2 empresas específicas. Até porque existem inúmeras empresas não só assim de produção, mas de distribuição de óleos essenciais, que inclusive investem em pesquisas. Assim, eu vou dar um exemplo aqui, que é uma empresa muito conhecida no Brasil, que é a Lavra. Eu creio que a maioria das pessoas conhece, e é uma empresa que realmente não só visa o lucro, porque não vamos ser falsos, hipócritas, que é lógico, toda uma logística para uma criação de empresa, a pessoa pensa no lucro, isso é óbvio, todo mundo que trabalha pensa em receber. Então, assim, mas que em contrapartida também investe em financiamento de pesquisa, em apoio a pesquisadores, e que eu acho que é isso que talvez
falta nessas duas empresas, seria a Doterra e a Young Livre, já que eles têm um ganho de capital muito grande pensando em termos global. E assim, a grande questão é o documentário se atentar a esse plano de negócios que a Mané comentou e querer tirar o crédito dos óleos essenciais, porque uma coisa é a forma como eu trabalho com os óleos essenciais, outra coisa é os resultados que os óleos essenciais têm na vida das pessoas, que são duas coisas completamente diferentes. Agora você imagina, quem usa óleo essencial, se realmente não funcionasse, se realmente não tivesse ganhos positivos, como eles colocam aqui, né? Que é uma enganação. Que tanto de gente é esse que estão buscando, que querem se aperfeiçoar, que querem conhecer, que querem comprar, se na primeira vez que tivesse usado, não tivesse tido resultado. Bons resultados. Porque olha, eu vou ser bem sério, eu pego um produto, eu compro um produto e não me tem um resultado positivo, não cumpre com o que o produto diz, eu não vou comprar de novo. Eu vou simplesmente esquecer aquele produto e não vou nem querer saber mais dele, porque é assim que funciona. Isso. Agora, milhares de pessoas têm buscado conhecimento acerca da aromaterapia dos óleos essenciais porque têm tido excelentes resultados. Por que foi bom, vai aí, um ponto positivo de ter acontecido, de ter sido feito, produzido esse documentário. Eles fizeram uma crítica muito forte, principalmente às empresas que trabalham com marketing multinível. E a gente sabe que hoje no Brasil tem muitas pessoas que trabalham, que vivem, que usufruem disso como uma fonte de renda, tá? E eu, assim, de verdade, eu não creio que esse seja o problema. Eu creio que o problema está em pessoas que buscam essa forma de fonte de renda sem estar capacitado para poder fazer realmente algum tipo de orientação. E isso fica de alerta, por quê? Por que é bom esse tipo de documentário? Se você somos pessoas que estão trabalhando com isso, o que eu tenho que me atentar? Cara, eu tenho que estudar. Eu preciso conhecer, e eu nem falo assim porque estudo científico é algo mais, assim, técnico, né? Técnico, exatamente. Até para pesquisar, você tem mas existem muitos hoje recursos, cursos, né? Formações que vou te dar o beabá da coisa. Muitos perfis, nosso perfil é um exemplo desse, que te dá ali o resumo, te dá ali o negócio já mastigado, para você aprofundar no assunto e poder ter segurança na indicação. Eu acho que esse é o ponto-chave que a Netflix deturpou um pouco a informação, ou talvez não soube passar de forma correta qual que é o grande problema que está acontecendo. O grande problema estamos falando de óleos essenciais sem conhecimento. Está se abrindo uma gama de possibilidades de utilização dos óleos essenciais, mas sem ter conhecimento, preparação, formação para isso. E é por isso que a gente achou ruim a forma como eles colocaram, porque eles colocaram como se o problema fosse a empresa, a forma de trabalho, mas não é isso. A empresa, na verdade, elas deveriam capacitar os seus profissionais para que falem de forma segura, para que ensinem de forma segura, para que as pessoas usem os óleos essenciais com segurança, né? E não simplesmente fazer um cadastro, como acontece, e as pessoas já saem vendendo sem o mínimo de conhecimento sobre os óleos essenciais. E isso é até uma coisa que no próprio documentário realmente é falado, que no final eles colocam, né? Quer ver? Caí do galho e é aí que eu vou assumir a minha responsabilidade. A responsabilidade que eu estou colocando na empresa MLM é o mau treinamento que eles forneceram, a falta de informações de segurança. E o fato de que a linha inferior é a linha inferior. Quanto mais óleos essenciais usar, mais produtos venderá, mais dinheiro eles ganharão. Óleos essenciais são poderosos. Por que eles estão tão disponíveis sem nenhum regulamento ou treinamento? Foi a menina que mostra as reações adversas, né? Isso é outro ponto.
Assim, não é legal quando a gente fala de óleos essenciais, que isso a gente já escutou muito. É um óleo puro, é um óleo natural e por isso não tem nenhum tipo de reação. E a gente sabe hoje que isso é falso, é uma mentira. Eu não posso afirmar isso, não existe reação. Assim como eles são compostos extremamente poderosos, isso realmente isso é colocado no documentário. E por conta disso, existe sim a possibilidade de reações adversas, independente se você tem uma suscetibilidade ou não, no uso, principalmente no uso prolongado. E ainda também em relação ao uso por ingestão, porque assim, independente dele ser vendido como um aromatizante, ou seja, para uso alimentício, ou dele ser vendido como cosmético, quando a gente fala de uma cromatografia, eu estou falando de compostos químicos, independente da forma como ele é vendido, o uso por ingestão, ele tem cautelas, existe uma série de outras preocupações, talvez o uso tópico e inalação não aconteça, e a gente até a gente fala muito sobre isso, então não é uso indiscriminado. Tá bom? E o próprio uso tópico, a gente tem até um vídeo aqui no nosso curso gratuito falando sobre as possibilidades de reações alérgicas, né? Que os óleos essenciais podem dar. Por exemplo, a gente falou sobre os óleos cítricos, que não podem se expor, que a gente quando usa não pode se expor ao sol, né? Gente, tem pessoas que são extremamente alérgicas. Isso é algo que é comum, né? Uma pessoa que às vezes usa um esmalte causa reação alérgica. Como que o óleo essencial, que tem às vezes 100 substâncias em um vidrinho, não é possível de se causar alergia, né? Por isso que tem que ter formação sim dessas pessoas que vão disponibilizar os óleos essenciais, que vão vender, que seja, sabe, pessoas que tenham conhecimento na área, né, e sejam capacitadas pela empresa, sim. Isso. Outro ponto, assim, que nos levou também a produzir esse vídeo é porque vocês viram que tinha uma família lá, o Dr. Z, a Mamã Z, e eles divulgaram no site deles uma nota expondo a chateação da forma como colocaram a entrevista que foi feita na casa deles e a forma como colocaram isso no documentário. Pegaram coisa, ele coloca isso, a gente vai deixar aqui até o link, quem quiser, tiver interesse em ler a matéria na íntegra que eles divulgaram no site deles, de como assim, eles pegaram pedaços de um contexto, tiraram e tipo assim, jogaram aleatoriamente que na verdade fazia parte de uma fala inteira para fazer sentido real para nós. E é engraçado esse relato dele, porque ele tem no site dele, ele falando que eles insistiram com a Netflix para que falasse qual que era o título do documentário, e a Netflix se recusou, não falou qual que seria o título, e ele deixou bem claro que se ele soubesse qual que era a intenção da Netflix, só o título, a indústria da cura, ele não teria participado. Eles pediram para eles se maquiarem, para a esposa dele se maquiar, para eles filmarem, para mostrar que aquilo tudo era como se fosse uma encenação, era uma forma falsa de se passar, de ganhar o dinheiro. Aquela frase, até que ele disse que ganha 7 dígitos. 7 dígitos. Ele fala que a Netflix tirou aquela frase de um contexto, de uma conversa. E aí cabe aquela frase, né? O texto fora do contexto vira pretexto. Que foi exatamente o que aconteceu. Foi tão assim... Foi tão triste ver o que a Netflix fez com essa família, porque eles filmaram eles até na igreja, né? Querendo mostrar que era, na verdade, essa forma de trabalho deles era uma religião para eles, né? E tem gente que a gente leu crítica na internet e falando exatamente isso, que essa família, isso aqui do Brasil, né? Falando que essa família trouxe a aromaterapia, os óleos, a venda de óleos, que na verdade eles não vendem cursos, né? Eles trazem isso como uma religião. E é chato, é muito chato a gente pegar e julgar dessa forma. E uma outra coisa, assim, um outro ponto é sobre aquela pesquisadora, a Joy Bowles, eu não sei exatamente como pronuncia o nome dela.
E assim, a gente tá falando de uma pesquisadora, ela é autora, ela é química, PhD, né? PhD, inclusive tem pesquisa, ela produziu já estudos na área artigos de artigos científicos científicos publicados na área de óleos essenciais. E assim, por que a gente vai afirmar isso? Porque essa semana o Grupo Essence publicou, assim, eles fizeram uma entrevista com ela ao vivo e tá até disponível no YouTube, no Facebook do Grupo Essence, vocês podem fazer, consultar, assistir se quiser. E ela dá pra entender a fala dela dentro do contexto. Só que quando a gente assiste a entrevista, você fica chocado, porque ela afirma bem assim, segundo a Netflix, né? Na tradução e no texto lá que eles tiram, que a gente não sabe qual era o contexto. Porque depois que a gente assistiu a entrevista dela, é que a gente entendeu o que na verdade ela disse. Na verdade, ela deve ter dito isso e tiraram isso do contexto. Porque ela fala bem assim. A base de evidências que temos para os efeitos clínicos dos óleos essenciais em humanos é bastante escassa. Foram feitas 3 ou 4 experiências humanas de boa qualidade. Só que, na verdade, a gente acredita que ela esteja falando, porque logo depois ela fala do estudo do lorazepam com lavanda, de ingestão de óleos essenciais. E ela fala assim, existem 3 ou 4 evidências. E ela fala assim, existem 3 ou 4 bons estudos. Porque existem outros, mas ela classifica como bons estudos. Ou seja, todos os outros, a gente vai deixar até um print aqui, a gente só colocou assim na PubMed, só na PubMed, tá? Porque existem outras plataformas e são estudos ali em inglês, porque se a gente for pensar em estudos publicados em outras línguas de inúmeros países, também não está contido ali. Essential oil, né, em inglês. Então a gente colocou na pesquisa, tipo óleos essenciais em inglês, e só ensaio clínico, ou seja, ensaios que foram controlados, que foram feitos em humanos, foram testados em humanos, tá? Ou seja, isso se excluía estudos que foram feitos in vitro, só com células e também com animais, né? Então, assim, tinham 605, se eu não me engano, estudos, todos só nessa plataforma. Ou seja, só 3 ou 4 de ensaio clínico. Ensaio clínico, ou seja, só com humanos a gente conseguiu só nessa plataforma identificar essa quantidade de estudos, né? E tem lá de vários óleos com vários tipos de patologias, mas ou seja... Mas é porque eu acho que ela quis dizer que não existiam ensaios clínicos de ingestão. Sobre ingestão. Só que eles tiraram do contexto que ela falou e parece que ela tá falando de forma geral. Não tem bons estudos com óleos essenciais, porque parece que você tá escutando exatamente isso. E até porque a gente ficou assim, uai, peraí, vamos ver com o que ela trabalha. A gente foi pesquisar mais a respeito dela. Aí a gente foi ver, gente, ela tem vários artigos publicados, inclusive ensaio clínico. Com humanos. Ela tem ensaio clínico publicado, artigo publicado. E eu falei, não, tem alguma coisa errada, porque ela não ia detonar o próprio trabalho dela. Não faz sentido pra nós acreditar em algo assim. Você vê que até pra gente, a gente ficou assim... Peraí, não tem ensaios, vamos dar uma pesquisada. Agora, quem ouve isso já acredita de cara. Vê, uma pessoa lá tá escrito PhD, pesquisadora, tem até escritora de livros, e realmente ela é essa pessoa, né? Só que ela não quis dizer que não tem ensaios clínicos. Ela quis dizer que não tem ensaios clínicos sobre ingestão de óleos essenciais. Exatamente. E para finalizar, eu acho que o último ponto seria, eu assisti todos os episódios de todo o documentário, porque ele fala lá sobre o leite materno, sobre o veneno de abelha, sobre a ayahuasca, sobre, enfim, várias medicinas alternativas hoje, digamos assim, práticas integrativas. A dieta, o jejum intermitente, da abelha. Práticas alternativas. E aí... Sério, a sensação que eu tive, porque assim, assistindo os outros episódios, eu pensei assim, eles mostraram um grupo de estudos, evidências, tipo assim, que você fica, nossa, cara, o do veneno de abelha, o leite materno, que você fica até instigada a querer estudar, procurar sobre essa prática, querer mergulhar mais nesse assunto. Mas o do óleo essencial, e olha que nós trabalhamos com isso, a gente fica assim, nossa...
Até fica assim, a gente ficou com aquele pé atrás, tipo assim, cara, é pesado isso. E então assim, parece que houve uma discrepância. Eu sei que talvez a intenção da Netflix tenha sido de falar sobre as empresas marketing multinível, mas eu creio que elas foram muito infelizes. Talvez se elas quisessem então trazer o tema como isso, ok, falar especificamente sobre isso, mas assim, não da forma como trouxeram a respeito de um pacote inteiro, óleos essenciais. E o que mais eu acho assim, pelo menos pra mim, não sei pra você, mas o que me deixou muito chateada foi de ver grandes professores, profissionais da área, que a gente super admira na internet, defendendo esse episódio. Achando massa, Achando bonito. mesmo. Por quê? Porque tá fazendo uma crítica às empresas de marketing multinível. Porém, pessoal, aqui a gente tem um grande problema, não está alcançando somente essas pessoas, está alcançando aqueles que nunca tiveram contato com os óleos essenciais e que agora já nem acreditam mais nos óleos essenciais. Já existe uma grande problemática no Brasil, que é a formação dos nossos médicos, que a gente já tem uma dificuldade de encontrar profissionais na área de saúde que aconselham, que indicam práticas e que são a favor de práticas integrativas, de práticas alternativas, de uma medicina mais natural. Aí você vem ainda com um documentário desse, gente, uma gama de gente apoiando, achando o máximo, aplaudindo, e achando bonito. achando bonito. Eles, na verdade, fizeram muitas pessoas a nem querer conhecer os óleos essenciais. E a criticar mais ainda. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente já vive uma dificuldade muito grande na regulamentação da profissão. Isso é um grande problema. E assim, eu vou dizer a minha opinião, eu não quem discorda bem, quem não discorda, mas eu acredito que houve algum tipo de financiamento para esse documentário em específico para o de óleos essenciais. Porque quando a gente fala de prática integrativa, e eu vou deixar aqui disponível inclusive uma nota que o próprio CRM de São Paulo divulgou, sendo total, a palavra eles repudiam essas práticas, porque isso envolve um campo que está tomando a medicina tradicional. Então, assim, fora do alcance dos médicos. Não é regulamentada a profissão e eles não têm um domínio, eles não têm, na verdade, como controlar isso. A gente tem amigos médicos, a gente respeita muito a profissão, mas hoje a formação médica ela não é feita nem se existe no currículo fitoterapia, então fica batendo muito nessa tecla, isso é um saco de verdade. Que você que não é médico, que você não pode. Mais um médico hoje, infelizmente, precisa mudar todo o currículo da formação médica para que um médico possa receitar realmente e trazer isso como receita, digamos assim, como um medicamento. Mas enfim, isso é outra polêmica. Até porque, gente, a formação dos médicos no nosso país são poucos os médicos, na verdade, não os médicos só, os profissionais de saúde em geral. Eles não têm nas disciplinas ali, na abordagem durante a sua formação, práticas naturais. A formação dos médicos no nosso país não tem, na sua grande maioria, disciplinas como fitoterapia, como até práticas integrativas. Lógico, a gente está em alcance, isso está tomando uma proporção muito grande que o Brasil vai precisar se posicionar, se regulamentar. Precisa de uma regulamentação com urgência. A Anvisa precisa se posicionar também. A questão dos óleos essenciais como medicamento, porque hoje ele só é comercializado como cosmético ou até como aromatizante, né, pra indústria alimentícia. Na indústria alimentícia. Mas não é assim, para fim terapêutico, mas tá nas práticas integrativas. Mas exatamente. Como é uma prática integrativa em saúde, mas não é terapêutico, não pode ser usado como terapêutico. O produto principal não é regulamentado como um medicamento, mas a profissão aromaterapia, né? A prática integrativa já foi colocada no como SUS. A prática integrativa do SUS. E isso assim é uma questão. E olha que eu tô falando assim, a minha formação ela é baseada na atenção básica, em prevenção, promoção à saúde. A gente viu práticas integrativas, apesar de que na minha época de formação não existia aromaterapia como prática integrativa, mas mesmo como não se estuda isso como de fato terapia
terapia, como possibilidade terapêutica, seria isso. Mas, para finalizar, De verdade. a Netflix deixou algo bom, que eu acredito que, pelo menos isso, as pessoas compreenderam que é possível, sim, transformar vidas, famílias, através dos óleos essenciais. E trouxe a experiência de uma família que tinha uma filha autista, e a gente tem famílias, né, que tem autista na família e que tem ótimos resultados usando os óleos essenciais, porque o grande problema, né, falado no documentário da Netflix é da questão do sono, né, no autismo. E essas crianças podem sim ser beneficiadas com os óleos essenciais, melhorando a qualidade desse sono e, consequentemente, o dia a dia dessas crianças, porque uma boa noite de sono, consequentemente, vai ter um dia muito melhor, né? A própria no hospital também do paciente Pós-cirúrgico, né? Cirurgia de coluna, e que ali você entende que, mas assim, foram dois exemplos Meio soltos ali, sem mas eles acreditar. a maior parte do documentário é crítico, mas isso fica um alerta, fica aí um ponto positivo para todos nós que trabalhamos com óleos essenciais e aromaterapia, independente de ser com conteúdo ou com venda de óleos. Nós precisamos o tempo inteiro estar estudando, aperfeiçoando, buscando mais profundo sobre esse mundo, sobre não só os benefícios, que às vezes focar só nos benefícios, mas quais os riscos também. O que aquela pessoa que vai utilizar, ela tem hoje, que seria um problema ela usar óleo X e óleo Y. E essas interações, né, com outros medicamentos também. Isso, com o que ela tem às vezes já de doença, que seria uma contraindicação, ou de comorbidade, enfim. De fazer sempre essa investigação, sempre com quem você vai indicar, porque isso é importante, isso é de extrema importância, Sim, tá bom? essencial, né? Isso é E essencial. sobre a questão do preparo dos profissionais de venda, né? Então, se você é um profissional de venda, que o problema não é vender, a gente precisa mesmo de pessoas que te vendam, digamos assim, a gente precisa ter acesso a esses produtos, mas de forma responsável, que a gente sempre bate nessa tecla. Use, o problema não é usar, mas é sempre fazer o uso com cautela, com segurança, de forma responsável. Não só a autorresponsabilidade, quando eu uso pra mim, quanto a responsabilidade pro outro, para o qual eu vou indicar. Beleza? Então é isso. Esse vídeo ficou um pouco longo, mas eu espero que vocês tenham compreendido a nossa percepção, nossa opinião sobre o tema. Espero que vocês tenham gostado. E de verdade, a gente está aberto a ouvir a opinião de vocês a respeito disso, do documentário e do que a gente também discutiu aqui. E às vezes você tem uma opinião, uma percepção que a gente não teve, né, ao assistir. E deixa aqui que a gente quer saber. Então, beijos essenciais!